O Partido dos Trabalhadores foi criado no ano de 1980 e durante os 22 anos seguintes lutou rijamente, duramente, contra quem quer que estivesse no poder, atrapalhando todos os governos com os quais se enfrentou, postado que estava na trincheira oposicionista. Veja bem, o PT votou contra a Constituição Federal, foi contra o Plano Real, criou organizações para promover a luta de classe, conflitos raciais, conflitos de gênero, invasões de terra, violência policial. Foi contra as privatizações, contra a lei de responsabilidade fiscal, contra o cumprimento de nossas obrigações com credores externos, contra a geração de superávit fiscal, contra o agronegócio e a agricultura empresarial que o PT queria e quer ainda substituir por assentamentos do MST. Durante 22 anos tentou derrubar, não apenas fez oposição, mas tentou derrubar quem se antepusesse ao seu projeto de poder. Se é verdade que, enquanto a oposição, o PT aprontou à nação alguns corruptos, firmando um conceito de partido diferente, formado por gente de bem e honesto, transmitiu essa imagem a você, também é verdade que produziu em torno de si uma destruição de muita reputação de gente de bem, de muita gente de bem. Chegou ao poder levado pelo seu moralismo, pela sua correção, pela sua condição de um partido diferente. Há 12 anos tenta reimplantar a censura através do marco regulatório da imprensa e de medidas semelhantes a essa. Tentou criar um Conselho Federal de Jornalismo exatamente para esse fim. Tenta impor a linguagem que lhe convém através do politicamente correto, dá apoio e refúgio a terroristas e assassinos como César e Batiste, capturou e devolveu a Fidel os boxeadores cubanos, apoia governos totalitários, democracia, Venezuela, Cuba, Irã, tiranos africanos, e não mostra apreço algum por qualquer democracia de respeito. Reprovou recentemente a presidente Dilma os bombardeios ao Estado Islâmico, propondo enfrentá-los com diálogo e negociações. Propôs durante a administração Olívio Dutra a criação do memorial para Luiz Carlos Prestes em Porto Alegre. Dá apoio explícito a companheiros condenados pela justiça por graves crimes e os chama de heróis do povo brasileiro. Mostra verdadeira fobia por presídios e órgãos de segurança pública. Atribui absoluta e incondicional dedicação aos direitos humanos dos bandidos, revela total desatenção às vítimas dos bandidos, empenha-se em inibir a ação armada das instituições policiais, dedica-se à causa do seu desarmamento, do desarmamento dos cidadãos, recusa-se a reduzir a maioridade penal, criou o MST e apoia as truculentas invasões de propriedades rurais. Outro dia, abro um parênteses aqui, me perguntou alguém, você tem alguma razão para eu não votar no PT? Eu digo, olha, eu tenho 60 razões. E comecei a passar-lhes essa lista. Apoio a invasões do meio urbano e a políticas que restringem o direito de propriedade. Dá cobertura às estripulias imobiliárias dos quilombolas. Apoia avanços do Código Florestal contra o direito de propriedade. Apoia a expansão das reservas indígenas sobre áreas de lavoura. Apoia a suspensão de símbolos religiosos em áreas públicas, adota políticas de educação que redundam na indisciplina, na destruição da disciplina e na desconstrução dos valores morais e familiares nas escolas, inventou a tal lei da palmada, apoia a legalização do aborto, criou as políticas de gênero, quis adotar o kit gay nas escolas, apoia a parada gay, a marcha das vadias, a marcha das maconhas, criou as leis de cotas raciais que oficializam o racismo no Brasil, faz uso intensivo de doutrinação ideológica nos livros didáticos, criou e apoia o Foro de São Paulo, onde ditadores e simpatizantes entram em conluio para produzir a hegemonia marxista na América Latina, empenhou-se e ainda se empenha em dar fim à pacificadora lei de anistia que pacificou o Brasil e promove a manipulação da história para transformar guerrilheiros e terroristas comunistas em paladinos da democracia. Criou uma infinidade de ONGs financiadas pelo governo. Faz uso intenso de dinheiro público da nação para financiar os seus próprios objetivos políticos. Perdoou dívidas de ditadores africanos e tiranetes sul-americanos, enquanto cobra centavo por centavo a dívida de estados e municípios.
financia obras, faz contratos secretos com maus pagadores, tiranetes sul-africanos, africanos e sul-americanos. Usou o programa Mais Médicos usou e usa o programa Mais Médico para financiar a ditadura cubana. Concebeu o decreto 8.243, que instituiu os conselhos bolivarianos no Brasil, em afronta à Constituição e ao Congresso Nacional. Tem más prioridades para a gestão pública e toma decisões irresponsáveis, como as campanhas para atrair a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, onde pagamos o pão, o circo e ainda a comissão dos corruptos. Faz anúncios estrondosos aos quais correspondem realizações pífias. Dá retumbante início a obras que se desenvolvem lentamente ou ficam paralisadas com cronogramas furados, preços superfaturados. Defende criminosos condenados pela justiça. Apropria-se do setor público e os distribui entre os partidos do governo como se fosse o país do botim a ser partilhado entre os vencedores das eleições. Um total desacerto da gestão pública. Um partido assim, que na oposição não deixa governar, e que no governo governa desse modo, no meu modo de ver, tem que ser mantido a quilômetros da coisa pública.